pecamos e fazemos as coisas erradas, Ele nos perdoa completamente. Ele nem sequer menciona e traz pecados passados. A misericórdia de Deus é nova a cada dia. Cada dia pode ser um novo começo. A graça de Deus é incrível, somos salvos pela graça, nós podemos viver pela graça. Eu poderia ficar aqui o dia todo apenas informando sobre todas as coisas grandes e maravilhosas de Deus, e eu adoraria fazer isso. Mas também nós precisamos de compartilhar que, embora o pecado possa ser perdoado, ele também pode ser um problema. E uma velha e boa mensagem sobre o pecado é boa para nós de vez em quando. E então vou falar com você nesta manhã sobre como lidar com o pecado, como confrontar o pecado, o que fazer sobre ele. E o pecado não tem que ser um problema, mas eu quero que façamos mais do que apenas pecar e ser perdoado. Pecar, ser perdoado, pecar, ser perdoado, pecar, ser perdoado. Ou bem a outra etapa, pecar, ser condenado. E então finalmente receber o perdão, talvez uma semana depois esteja debaixo da condenação. Agora, pecar, ser condenado, pedir a Deus para perdoá-lo, mais 1 ou 2 semanas de sofrimento, rastejar debaixo da condenação, pecar. Alguém está me ouvindo? Deus tem um plano melhor do que isso para nós, porque a Bíblia diz que estamos mortos para o pecado. Agora, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E o título deste livro é Deus não está zangado, e Deus não está zangado com você. Mas Deus tem raiva do pecado, sim. Ele fica zangado com o pecado, Ele fica zangado com o pecado em nossas vidas, não por causa do que faz para Ele, mas por causa do que faz para nós. Deus está firmemente resolvido. Ele quer que tenhamos uma vida boa. E Ele pagou para nós termos uma vida, enviando o seu Filho para morrer por nós. Uma terrivelmente dolorosa morte. Levou todos os nossos pecados sobre si mesmo. Esse Filho de Deus, santo e justo, levou todos os nossos pecados sobre si, tornando-se pecado por nós, para que possamos ter uma grande vida. O ladrão só vem para matar, roubar, destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que vocês tenham e desfrutem sua vida, e a tenham em abundância ao máximo, até que ela transborde. E eu amo o que o apóstolo Paulo disse. Eu estou determinado, agora ouça, isso está em Filipenses 3. Estou determinado a levar aquilo pelo qual Jesus Cristo morreu para que eu pudesse alcançar. Pegue isso, estou determinado. Você tem que ter uma determinação se você vai viver uma vida piedosa, especialmente no mundo em que vivemos hoje. Eu tenho certeza que cada pregador em cada geração teria dito isso, mas te digo uma coisa, quanto mais o tempo passa, pior fica. Então o pior que era 100 anos atrás é pior hoje em dia. E nós vamos ter que realmente querer ter devoção, porque há um mau comportamento em todos os lugares que olhamos. Amém. E não nos atrevemos a apenas flutuar junto com todos os outros. Temos de assumir nossas responsabilidades. Amém? Eu estou determinada a levar aquilo pelo qual o Senhor Jesus Cristo morreu para que eu alcançasse. Eu acredito que Deus merece o nosso melhor. Não acho que Ele deve receber algum tipo de ajuda morna, insignificante, anêmica, lamurienta. Eu acho que Deus merece o nosso melhor e, felizmente, quando fazemos asneira, que é com frequência, nós sempre podemos nos arrepender. Seja rápido para se arrepender, Ele nos perdoa. É como se nós nunca fizéssemos isso, mas não vamos ficar satisfeitos em viver desse jeito. Amém? Quero te despertar hoje para dizer, eu não estou satisfeito apenas em ser medíocre, eu não estou satisfeito em ser mediano, eu não estou satisfeito em passar toda a minha vida pecando, sendo condenado, finalmente sendo perdoado, saindo de debaixo da condenação, fazendo tudo de novo. Eu quero crescer a níveis mais elevados de santidade. Deixa-me dizer isso logo, a santidade não está em seguir um monte de regras e regulamentos. Isso é o que é a santidade, ser guiado pelo Espírito. Isso é o que é, isso é tudo que a santidade realmente é, porque o santo habita em nós e nós não temos a lei em tábuas de pedra. Aliás, veio em tábuas de pedra porque era muito difícil e endureceu o coração das pessoas.
Agora, Deus nos deu um coração terno e suave para Ele, e Ele escreveu a lei de Deus em nossos corações, e Ele nos deu o Espírito Santo para nos assegurar que nós podemos mantê-lo se nós quisermos. Hoje vamos trabalhar em nosso querer. Eu espero ser capaz de passar tudo e você pode concordar ou não. Eu não sei, de vez em quando eu fico ousado e digo, é minha reunião, assim eu vou dizer o que eu quiser. Mas então, em primeiro lugar, tudo o que Deus nos disse para fazer, Ele nos dará a capacidade de fazer. Quantos concordam com isso? Agora eu quero que você preste atenção no que você acabou de concordar. Para o que acabou de dizer, sim. Qualquer coisa que Deus nos pede para fazer, nós temos a capacidade de fazer. Nós podemos simplesmente parar e apenas dizer amém e ir para casa, porque, veja, nós realmente não acreditamos nisso. E caso contrário, nós estaríamos sempre dizendo, não consigo, é muito difícil, eu sei, e sabe, não dá, é muito difícil, e bem, sabe, eu tenho um problema nesta área, e você sabe, eu sou viciado, eu não posso evitar, é o modo como eu fui criada, e... Eu quero que você ouça o que acabou de dizer. Você disse, eu acredito que qualquer coisa que Deus me peça para fazer, Ele me dá a habilidade, a capacidade de fazê-la. Nós temos a capacidade de perdoar alguém que nos fere. Portanto, não há nenhuma razão para qualquer um nesta sala, nem ninguém assistindo pela TV, ficar com raiva de alguém. Eu recebi muita energia nesta manhã. Prepare-se. Pense no que você acabou de dizer, eu acredito. E sabe, faz sentido, porque no mundo Deus me diria para fazer alguma coisa e ficaria rindo de mim porque eu não posso fazê-la. Porque Ele diria, perdoe as pessoas. Porque Ele diria, seja gentil, seja paciente, seja generosa. Porque Ele me daria todas essas instruções. Seja uma mulher de oração. Estude a palavra, seja cheia da palavra, ajude as pessoas, esqueça de si mesma e viva uma vida de ajudar as outras pessoas. Bendito seja Deus e quanto a mim. Bem, se você fizer isso, então as pessoas vão apenas tirar vantagem de você, sabe? Nós precisamos parar de dar desculpas e nós só precisamos chegar a dizer, se Deus disse isso, Ele me deu a capacidade de fazê-lo e pela sua graça, por seu poder, eu posso fazer qualquer coisa que Deus me peça para fazer. Então aqui está o que nós realmente temos. Temos uma vontade de problema. Olha, eu me sinto mal-humorada hoje. Nós não queremos pensar que não oramos porque nós não queremos. Nós não queremos pensar que nós não passamos tempo de qualidade regularmente com Deus porque não queremos. Você pode imaginar dizendo a Deus, eu não passo algum tempo com você porque eu não quero? Mas, na verdade, ninguém vai fazer isso. Vamos ter um monte de desculpas, mas isso é tudo que são realmente as desculpas? E uma desculpa, por sinal, uma razão recheada com uma mentira. Deus nos ama tanto e, meu Deus, o preço que Ele pagou para nós termos a oportunidade de viver o tipo de vida que está sendo oferecida a nós é nada menos do que uma vergonha trágica se nós realmente não colocarmos o nosso eu inteiro para sermos aquilo que Deus nos deu a oportunidade de sermos. Fazer isso ou não vai mudar Deus. Deus é. Esta é a minha oportunidade. Você sabe o que Josué disse? Decida por si mesmo o que vai fazer, mas quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E para ser honesta, sabe, vou ter que pensar sobre isso. Aliás, eu estava pensando um pouco nisso ontem à noite, também nesta manhã. Eu não acho que nós realmente ouvimos muito ensinamento sobre a vontade do homem. Sabe, nós ouvimos muito sobre a graça de Deus, eu ensino o tempo todo sobre a graça, eu sei que eu não posso fazer nada sem Deus. Mas eu acredito que tudo que Ele me pede para fazer, eu não posso fazer nada sem Ele.
Mas eu posso fazer isso com Ele, Ele está comigo o tempo todo. Eu acredito que tudo que Deus me pede para fazer, eu sou capaz de fazer, então é apenas desistir de todas as desculpas idiotas. Levei um longo tempo, mas eu posso ajudá-lo a avançar em sua caminhada espiritual se você me ouvir hoje. Amém? Você não terá que perder tanto tempo como eu perdi, se você ouvir-me. Sabe, Deus nos ama muito. E uma das maiores honras que Deus nos deu é o livre-arbítrio. Põe diante de ti a vida e a morte. Escolha a vida. Ele mesmo nos disse a resposta. Nós não temos que descobrir por nós mesmos. É como, olá, bem, eu deveria escolher a vida ou eu deveria escolher a morte? Isso é realmente difícil. Eu ponho diante de ti a vida e a morte. Escolha a vida para que você e seus descendentes possam viver. Nós tivemos os nossos filhos vindo até nós, diferentes deles, em momentos diferentes, e dizendo, mãe, pai, obrigada por prosseguirem e pagando o preço que vocês pagaram. Porque se vocês não tivessem prosseguido, eu não teria a vida que hoje eu tenho. Quando você toma as decisões certas, não afeta apenas você, afeta os seus filhos e afeta os seus netos também. Eu ponho diante de ti a vida e a morte, escolha. Agora, ter livre-arbítrio é impressionante. Cara, eu posso fazer o que eu quero. Mas ter livre-arbítrio também é uma terrivelmente enorme responsabilidade. Deus já disse que nos ama, Ele nos ama incondicionalmente, isso é um fato estabelecido. Deus vai nos amar, não importa o que fizermos. Mas eu vou colocar outra pergunta para você. Você ama a Deus? Bem, o maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Este é o mandamento mais importante. Amarás o Senhor teu Deus com tudo o que você tem. Com o seu tempo, com o seu dinheiro, com os seus pensamentos, com os seus hábitos, com todos os seus entretenimentos. Você tem que me desculpar, mas eu estou irremediavelmente apaixonada por Deus. Eu simplesmente não posso evitar. Eu estou apaixonada por Deus. Eu não apenas o amo, mas eu estou apaixonada por Ele. Sabe, Deus passa anos e anos em nossa vida estabelecendo este relacionamento com Ele. Eu amo você. Eu vou dar-lhe misericórdia e sustentá-lo, eu vou te dar a minha graça. E então chega um tempo em que, como qualquer pai, gostaria de ouvir o filho vir e dizer, mamãe, papai, o que eu posso fazer por você? Se nunca chegarmos a isso, então tudo é apenas uma coisa unilateral, em que o filho diz apenas me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Eu estou em apuros, mais uma vez, mamãe e papai podem tirar-me disso? Isso não é uma relação satisfatória? Queremos que nossos filhos venham e digam, o que eu posso fazer por você? Eu tenho filhos agora que estão na minha casa todos os dias. Você precisa de alguma coisa? Posso arranjar-lhe algo? O que você precisa? Eles cuidam de nós, eu fico tipo, sim. Sim, minha filha que me ajuda, ela me liga de manhã e diz, o que você vai fazer hoje? Ela vai dizer, bem, o que você precisa que eu faça? Oh, meu Deus, isso é tão maravilhoso. E Deus também quer nos ouvir dizendo, todas as manhãs, o que você precisa que eu faça hoje, meu Deus? O que você quer de mim hoje? Posso fazer alguma coisa por você hoje? Você pode começar por aqui, acrescentando isso à sua lista de oração. Deus, o que é que eu posso fazer por você hoje? Vamos lá, alguém louve a Deus aqui agora. Então, o que vamos fazer sobre o pecado? Bem, é impossível ser livre dele, a menos que nós o odiemos. Então, todo mundo, apenas para praticar, diga, eu odeio o pecado. Eu odeio o que ele faz com as pessoas, eu odeio o que ele faz para mim, eu odeio o que ele faz para o mundo, eu odeio o que ele faz para as pessoas, e quer saber a verdade? Eu odeio o diabo, porque ele é a raiz de tudo isso. Agora escute, eu vou ler para vocês um pouco deste livro da Joyce Meyer.
Embora saibamos que todo tipo de pecado pode ser perdoado, e nenhuma quantidade de pecado pode nos impedir de ter um relacionamento maravilhoso com Deus, nós ainda precisamos lidar com o nosso pecado. Então, o que vamos fazer sobre isso? Qual deve ser a nossa atitude em relação a Ele? E isso é realmente aquilo que eu quero passar hoje. Qual deve ser a nossa atitude em relação ao pecado? Eu acredito que nós devemos odiá-lo assim como Deus odeia e que nós devemos existir firmemente no poder do Espírito Santo de Deus. Não podemos ser cheios do Espírito Santo e estar também satisfeitos com uma vida de pecado e de mau comportamento. Embora devamos odiar o pecado, nunca devemos nos odiar porque nós pecamos. Deus odeia o pecado, mas Ele ama os pecadores. Agora eu quero que você ouça o próximo trecho. Somente um crente maduro é capaz de enfrentar diretamente o seu pecado e não se sentir condenado. E se as pessoas realmente soubessem quem elas são em Cristo, não se importariam de ouvir uma pregação forte. Eu ouvi a pregação de um cara no outro dia, eu quero dizer que ele estava arrasando. E eu adorei isso. Sabe por quê? Porque eu não me importo de encarar os meus defeitos e as minhas fraquezas. E eu quero saber, porque eu já sei que o amor de Deus por mim não é baseado no que eu faço de certo ou de errado. Ele vai me amar de qualquer jeito, mas eu quero saber se há algo lá que precisa ser corrigido, porque eu quero fazer isso por Ele. Eu não quero viver uma vida desleixada ou apenas fazer o que preciso para sobreviver. Por favor, Deus, se eu estou fazendo algo que te ofende, diga-me. Eu não quero fazer isso. Eu estou te falando sobre uma atitude do coração. Você tem uma ideia de quanto de mau comportamento está acontecendo no mundo de hoje? E até mesmo na igreja. Vamos lá. Não deveríamos fazer essa pergunta. O que eu posso fazer em desgueirar-me para o céu, hein, gente? Isso nunca deveria estar na nossa mente. Eu posso fazer isso e ainda ir para o céu? Eu posso fazer aquilo e ainda posso ir para o céu? Não, esse não deve ser o nosso grito. O grito do nosso coração deve ser: Deus, como eu posso ser o que você quer que eu seja? Para que eu possa ser uma luz brilhante que brilha no escuro. Eu não estou falando de ser uma espécie de ameixa religiosa. Eu estou falando sobre chegar até lá e ser um exemplo vivo de quão maravilhoso é servir a Deus. Eu estou tão animada com Deus. Apenas um crente maduro é capaz de enfrentar diretamente o seu pecado e não sentir condenado. Sabemos que o pecado é uma realidade e que lidamos com ele todos os dias. Então, como podemos lidar com ele e não ser consumido pela sua realidade? Apenas acreditando firmemente que Deus é maior do que o nosso pecado e também reconhecer que o pecado é definitivamente parte da nossa condição humana. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Portanto, todos são feitos justos com Deus, através do sangue de Cristo. Que diremos a tudo isso? Será que devemos permanecer no pecado para que a graça de Deus possa multiplicar e transbordar agora? Paulo está trazendo a mensagem da graça, dizendo às pessoas que elas foram perdoadas pela graça de Deus, que não importa quanto pecado havia, que a graça de Deus abundaria e substituiria o pecado. E assim como as pessoas sempre fazem, elas sempre saem do equilíbrio com tudo e agora estão meio que tentando levá-lo, para um extremo. Nós temos muito ensino flutuando por aí sobre a graça. Eu acabei de fazer uma série totalmente nova sobre a graça. Adoro ensinar sobre a graça, adoro ensinar sobre a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, mas também dizer-lhes que isso não é a única coisa e tudo o que nós precisamos ouvir. De vez em quando eu preciso que alguém chegue na minha cara e diga: não faça isso. De vez em quando eu preciso ouvir uma boa mensagem sobre você, colhe o que você planta. De vez em quando, agora talvez você não precise dela, mas de vez em quando eu preciso de uma boa mensagem sobre obediência. Eu amo uma boa mensagem sobre a santidade. Eu amo uma boa mensagem sobre vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Precisamos de todo o conselho da palavra de Deus, não apenas de uma parte dela. Nós temos que ter a totalidade. Amém? Assim, Paulo veio com a mensagem da graça e eles ficaram animados com a graça e disseram: talvez nós devêssemos cometer muitos pecados para que nós possamos receber muita graça. Agora você pode pensar que ninguém seria tão burro assim, mas... E Paulo disse: certamente que não. Como você pode
morrer para o pecado e viver nele por mais tempo. Assim a Bíblia diz que estamos mortos para o pecado. E se você olhar para Romanos 6, verso 11, diz: mesmo assim considerai-vos mortos para o pecado e sua relação com ele quebrada, mas você está vivo para Deus, vivendo em ininterrupta comunhão com Ele, em Cristo Jesus. Então Ele está dizendo: agora você está morto para o pecado, assim como você vê a si mesmo. Você se vê como o pecado sendo um problema real em sua vida e algo com que você não consegue lidar? Ou então você diz: eu morri para o pecado, eu me considero morto para o pecado, eu não vou me levantar hoje e ter medo de pecar, eu realmente acredito que eu vou ser guiado pelo Espírito Santo, eu vou andar na justiça hoje. Ok, agora, você diz: bem, se eu estou morto para o pecado, então por que eu estou pecando ainda? Você está pronto? Porque estamos mortos para o pecado, mas em nenhum lugar na Bíblia diz que o pecado está morto. Então, o diabo nos persegue por aí. A tentação, que por sinal não é pecado. Ser tentado não é pecado se você usar sua força de vontade santificada para dizer não. Agora veja, nós preferimos pensar que não podemos evitá-lo. Bem, se eu apenas não fosse tentada, bem, você pode esquecer disso. Você pode, sabe, eu não me senti muito bem quando me levantei nesta manhã, sabe? Eu puxei o músculo da virilha na semana passada, me exercitando, então me levantei. Eu tinha um pouco de dor de cabeça. Então não consigo encontrar algo que eu estava procurando. Bem, essas pessoas nunca colocam as coisas no lugar certo. Eu tive apenas que me apossar de mim e endireitar-me, ok? Ok, senhora pregadora. Endireite a sua atitude. Você tem que resistir ao diabo em seu início. Resista a ele no seu início. Eu fui tentada hoje, esta manhã, a ter uma atitude ruim. Tenho corrido ao redor do mundo, eu tenho pregado por 37 anos para as pessoas. Quer saber, esta conferência de novo, eu não gostei dessa cama, não há luz neste lugar, o banheiro é muito pequeno. Vamos lá. O pecado não está morto, mas eu estou morta para ele. Eu não tenho que deixar essa atitude infestar a mim e trabalhar na minha atitude para com as pessoas durante todo o dia, todos os dias. Alguém em casa esta manhã? E quer saber? O porquê de eu reclamar sobre isso está além de mim, porque eu pedi a Deus para me deixar fazer isso. Foram anos eu pedindo: oh Deus, você tem que usar-me, Deus. Oh Deus, eu quero ir para o mundo, eu quero pregar para as nações, eu quero fazer conferências em todo mundo. Oh Deus, 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 por favor, usa-me. Oh Deus, eu quero estar na televisão, quero estar no rádio. Oh Deus, ajuda-me, ajuda-me. Você tem certeza que quer isso? Oh Deus, eu quero me casar. Deus, por favor, eu quero ser casada, Deus. Apenas me dê um homem, Deus, eu tenho que ter um homem. Oh Deus, por que você me deu este homem? Vamos, tem alguém em casa hoje? E você sabe que quando Jesus foi tentado a não ir para a cruz e cumprir a vontade de Deus, que por sinal ele foi tentado também, e não foi fácil para ele obedecer a Deus. Ele disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Eu estou aqui, ó Deus, cumpra em mim a tua vontade. Que tal todas as manhãs levantar as suas mãos e dizer: aqui estou eu, ó Deus, para fazer a tua vontade. Que tal sermos sábios o suficiente para dizer: Deus, eu sei que eu vou ser tentado hoje, porque eu sei que o diabo me odeia, mas eu acredito no Espírito Santo, através de sua sabedoria e força, que eu posso resistir a essa tentação. E eu sou grato, Deus, porque se eu falhar ou eu cair, o seu perdão já foi comprado para mim, foi pago também. Eu sei que você me ama incondicionalmente, mas Deus, eu quero tomar posse daquelas coisas pelas quais você morreu para que eu alcançasse. Eu quero viver a vida que você me proporcionou. E você sabe que quando Jesus foi tentado,
a não ir para a cruz e cumprir a vontade de Deus, que por sinal ele foi tentado também. E não foi fácil para ele obedecer a Deus. Ele disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Eu estou aqui, ó Deus, cumpra em mim a tua vontade. Que tal todas as manhãs levantar as suas mãos e dizer: aqui estou eu, ó Deus, para fazer a tua vontade. Que tal sermos sábios o suficiente para dizer: Deus, eu sei que eu vou ser tentado hoje, porque eu sei que o diabo me odeia, mas eu acredito no Espírito Santo, através de sua sabedoria e força, que eu posso resistir a essa tentação. E eu sou grato, Deus, porque se eu falhar ou eu cair, o seu perdão já foi comprado para mim, foi pago também. Eu sei que você me ama incondicionalmente, mas Deus, eu quero tomar posse daquelas coisas pelas quais você morreu para que eu alcançasse. Eu quero viver a vida que você me proporcionou. Vamos lá. Nós não tentamos fazer o que é certo para obter algumas marcas em nosso calendário celestial. Você foi bom hoje? Deus não é carente. Nós não estamos fazendo um favor a Deus quando nós lemos a Bíblia. Lembro-me de pensar: eu preciso ler mais a Bíblia, senão Deus ficará com raiva de mim. Ele me disse: você não está fazendo isso por mim? Eu já conheço a Bíblia. Eu escrevi, lembra-se? Então toda vez que você lê a Bíblia, você está fazendo favor a si mesmo. Sim, então nós a vimos não como uma lei, mas como algo que nós realmente escolhemos fazer. Então por que nós não iríamos querer escolher mais e mais e mais? Mortos para o pecado. Considerem-se mortos para o pecado. O pecado não está morto, mas há uma parte de você que não quer ter nada a ver com ele. A parte mais profunda e mais sagrada de você, seu belo espírito, seu espírito nascido de novo, em que Deus vive dentro. Você é a casa de Deus e Ele vive no fundo do seu coração. E essa parte de você, ela não quer o pecado, ela o odeia. Ela abomina o pecado, mas nós também temos uma alma, que é esse tipo de camada próxima ao nosso ser, a nossa mente, vontade e emoção. E além disso, nós também temos uma carne. E por isso temos de aprender a viver mais profundamente. E nós temos que ir com o que está lá no fundo, aqui, e não como nós nos sentimos. Eu não senti muita vontade de vir aqui esta manhã quando me levantei. Não se sinta insultado, só estou sendo realista com você. A Darlene acordou, era 2 horas da manhã. Darlene acordou ela estava adorando e está acordada desde as 2 da manhã. Talvez não tivesse vontade de vir aqui esta manhã e... Eu não posso fazer isso, senão vou ter que ser carregada hoje, mas... Por favor, escute-me. Você não tem que sentir vontade de fazer a coisa certa. Por favor, você não tem que sentir vontade de fazer, para fazer. Nós temos muitas pessoas passivas. Sabe o que é uma pessoa passiva? Pessoas que se sentam por aí, elas são como, eles querem fazer a coisa certa, talvez. Mas elas esperam serem movidas por uma força externa, talvez. Honestamente, é como... Olha, você tem o poder do Espírito Santo. Deus lhe deu o livre-arbítrio. Ele quer que você use a sua vontade para escolher a vontade dele. E no momento em que você faz isso, Deus conecta-se com você e não há nenhum diabo no inferno que possa impedi-lo de ser bem-sucedido. E eu não estou falando apenas de força de vontade. Deixe-me te dizer, eu sou uma grande fã da necessidade da graça de Deus. Não podemos mudar exceto pela graça de Deus. Não podemos mudar as pessoas, Deus tem que mudá-las. Nós não podemos ser salvos exceto pela graça de Deus. Nós precisamos viver pela graça de Deus, mas nós também precisamos entender que temos essa graça, e essa graça não é apenas a capacidade de perdoar os nossos pecados, ela é também o poder que nos ensina como vencermos ao pecado. Você me ouviu? Você não tem que viver nele, você não tem que viver sob o jugo dos vícios. Você não tem que viver sob o jugo de maus hábitos, não tem que ter um mau temperamento, você não tem que encontrar 10 novos motivos todos os dias para ficar com raiva de alguém.
Você pode viver em paz, você pode não ser egoísta e egocêntrico, você pode desfrutar de todos os dias de sua vida, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Você diz: Senhora, você é louca, ninguém pode viver uma vida como essa. Oh, sim, nós podemos, eu vivo isso. E eu estava tão longe disso que era patético a minha vida. Você não sabe que confusão eu era. Você simplesmente não sabe que confusão eu era. Mas eu me lembro quando li em Filipenses: eu estou determinado a levar tudo aquilo pelo qual Jesus Cristo morreu para que eu pudesse ter. Eu estou pedindo a Deus para que venha avivar no seu interior hoje, e aquela pequena centelha de apenas saber que você é em Cristo virá, e você poderá dizer: eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que fortalece a mim. Agora deixa eu dar um exemplo prático dessa coisa sobre ser capaz de fazer o que você quer fazer. Quantos? Você concorda com isso? Não muitos de vocês. Eu acho que eu vou para o lado de cá. Quantos de vocês acham que se você quiser fazer alguma coisa, e eu não estou falando de algo que está fora da vontade de Deus, mas eu estou falando sobre se é algo que Deus tem. Sabe, eu não posso ser uma grande cantora porque eu quero, não é disso que eu estou falando aqui. Mas vamos apenas dizer que eu vejo que há, sabe, algo que falta na minha vida, e é um princípio divino que eu sei que Deus quer que eu desenvolva. Agora eu posso dizer a Deus: muito bem, Deus, e eu realmente quero ser uma pessoa amável, eu quero ser uma pessoa gentil. Bem, Deus vai me ajudar, mas a primeira coisa que Ele vai fazer é me dar muitas oportunidades para a prática. Veja, nós queremos ter tudo transplantado. Eu amaria que alguém apenas transplantasse gentileza em mim. Minha assistente administrativa é uma pessoa tão agradável. Oh, meu Deus! Quando eu preciso ser boa para alguém, eu não acho que eu tenho o que preciso, eu a envio. Oh, ela é tão agradável. Agora, eu nunca poderia ser assim tão agradável, mas eu posso ser tão boa quanto Deus quer que eu seja. Amém? Tudo bem, deixa eu te dar um exemplo. Ok, agora meu marido tentou por anos que eu exercitasse, fizesse exercícios, e eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Alguém tão ocupada quanto a mim? Eu não tenho tempo. Deus apenas vai ter que cuidar disso. Porque então apenas, sabe, eu acreditava nisso, eu acreditava que eu não tinha tempo. Eu acreditava. Então, quando eu tinha por volta de, vamos ver, cerca de 60 anos, numa manhã eu estava me vestindo e olhei no espelho e... Eu não sei se Deus apenas abriu os meus olhos cegos ou o quê, mas eu pensei, isso aqui não está bom. Porque as coisas que costumavam estar aqui em cima foram para baixo. Eu estou dizendo a você, Deus simplesmente falou ao meu coração. Isso foi basicamente o que veio a mim. Se você não começar a se exercitar, isso regularmente, você não vai ser forte para o último terço da sua viagem. Assim, eu quero que você saiba que eu vou para a academia 3 vezes por semana por você. Assim, então, eu posso continuar tentando obter algum senso comum em todo mundo. Sabe, realmente, o meu marido riu de mim quando eu lhe disse que eu ia, ele estava como, duvido, quero ver. Porque eu dizia que ia me exercitar, fazia por 2 dias, ficava dolorida, então parava, é como uma espécie de dieta. É fácil entrar numa dieta quando estamos cheios. Todos nós entramos numa dieta depois de um dia de ação de graças, é tão ridículo realmente. Então eu comecei este programa de alimentação e treino um dia antes da ceia de Natal. E minha família pensou que eu estava louca, mas eu sou o tipo de pessoa, uma vez que eu tomo uma decisão, é como, bem, vamos fazer a parte mais difícil.
E acabar logo com isso. Resumindo, não querendo me gabar, eu venho fazendo isso, agora farão 7 anos em dezembro, e é o seguinte, porque eu tenho tempo agora, se eu não tinha tempo então? Porque agora eu quero fazer isso, e na época eu não queria fazê-lo. Eu estou sendo honesta. E eu sei que é difícil, eu sei disso. Sabe, nós queremos manter nossas desculpas, nós amamos, eu não consigo. Nós amamos, é muito difícil, mas vamos ter uma nova mentalidade hoje. Qualquer coisa que Deus quer que eu faça, qualquer coisa que Deus mostrar a mim para eu fazer, Ele dará a mim o poder de fazê-lo. Agora é o seguinte, você pode sentir que você não tem o poder de fazê-lo, mas é aqui que ele vem, aqui é quando a unção vem fazer o que Deus lhe diz para fazer. E você? Eu fiz isso? Glória a Deus! Eu fiz isso? Amém? Oh, meu Deus! Eles me mandaram para casa com 2 exercícios de 45 minutos. Eu não sabia que eu deveria fazê-los em 2 dias diferentes. E com a idade de 60 anos, nunca tendo me exercitado em toda a minha vida, eu estava indo fazer esta 1h30 todos os dias. Eu estava tão dolorida. Eu cheguei a cair no banheiro. Eu tive que crer em Deus para me levantar dali. Oh! Doloroso, doloroso, doloroso. Mateus 5:6. Estamos tendo mais diversão do que eu pensei. Oh, eu amo esta escritura. Vocês deveriam ver a cara de vocês quando eu disse que vocês podem fazer o que quiserem. Abençoados e afortunados e felizes, espiritualmente prósperos. Nesse estado em que o Filho de Deus nascido de novo goza de seu favor e salvação, são aqueles que têm fome e sede da sua justiça, porque eles serão satisfeitos. Agora, talvez a sua experiência não seja como a minha, mas se eu ficar com fome, eu estou falando de fome, eu vou comer alguma coisa. Amém? Se nós tivéssemos esse tipo de fome espiritual e ficássemos com fome de justiça, agora somos justos com Deus, nós temos a justiça em nós, mas se ficássemos com fome de ver como isso trabalha através de nós, se estamos com fome bastante para ouvir um bom ensino que vai realmente nos manter numa linha estreita. Uma de minhas amigas me enviou, ela é ministra, e ela me mandou uma foto no outro dia dela me assistindo na televisão. Ela disse: eu estou recebendo o meu chute no traseiro matinal de mamãe Joyce. Ela disse: isso me mantém na linha estreita da vida. Nós precisamos de tudo. Nós precisamos de encorajamento, precisamos de edificação, precisamos saber que Deus nos ama, precisamos saber que Ele quer fazer coisas para nós, que Ele é misericordioso para nós, mas também precisamos saber que Deus é um Deus de justiça e que o pecado traz muitas consequências. Mesmo que possamos ser perdoados por qualquer pecado, tem consequências, especialmente se continuarmos fazendo a mesma coisa de novo, pensando que pode apenas ficar por isso mesmo. Uau, isso é divertido. E sabe o que? Seja qual for a sua fraqueza, não importa para mim se você a vence hoje ou amanhã ou daqui a 6 meses. Tudo o que eu quero que você faça é ter uma atitude de eu não vou viver desse jeito mais. Você me ouviu? Isso é tudo o que eu quero.
E eu tenho coisas que eu estou tentando superar também, mas a minha atitude é de não tolerar isso. Eu só estou pedindo uma nova atitude, uma atitude que diz: eu não vou ficar satisfeito com isso. Esta não é a maneira pela qual quero viver. Eu estou determinado a levar aquilo pelo qual Jesus Cristo morreu para que eu tivesse. E eu quero ter essa vida que Jesus comprou e pagou com seu sangue. Você está comigo? Pelo menos podemos fazer isso? Vamos olhar 1 Pedro 5, 8 e 9. Quantos gostam de ter uma palavra boa e forte? Você não se sente condenado, não? Eu não quero que você se sinta condenado. Eu quero que você apenas se sinta usado. Sim, eu posso ser o que Deus quer que eu seja. Quero que você saia daqui querendo isso, porque se você quiser isso, você vai acabar tendo isso. Seja bem equilibrado, temperado, que é disciplinado, sóbrio na mente, que significa sério, esteja vigilante, que significa agressivo, e cauteloso, que significa viver com cuidado, em todo o tempo. Não de vez em quando, pois esse inimigo que vocês têm, o diabo, anda em derredor como leão, que ruge com fome feroz, procurando alguém para apoderar-se e devorar. E todo mundo diga: não vai ser a mim. Resistam-no. Estejam bem firmados na fé desde o início. Eu amo isso. No minuto em que o diabo faz o movimento contra você, no minuto em que você sente a tentação e quando você começa a orar e resistir. O que Jesus fez no Getsemane, ele orou e ele orou. Ele queria que seus discípulos orassem com ele, todos o desapontaram e foram dormir naquela noite. Então ele teve que orar sozinho. E o que aconteceu? Deus enviou anjos para fortalecer a ele. Vamos lá? Deus enviou anjos para fortalecê-lo, para que ele pudesse passar por esta tentação. A Bíblia diz que ele resistiu tanto, que ele suou sangue. Não vai nos machucar resistir à tentação? Eu não posso evitar, eu sou tentado. Resista a ela. Deixe-me te dizer, se você é um ministro do Evangelho, com todo o amor que você puder sentir, ame o seu povo o suficiente para dizer-lhes a verdade. Não ousa apenas dizer-lhes o que você pensa que eles querem ouvir para que possa ter uma oferta maior na próxima semana. Tenha certeza de que você está dizendo a verdade em amor e Deus vai sempre cuidar de você e você vai ter mais pessoas do que vai saber lidar, porque as pessoas estão procurando pela verdade. Amém? Eu vou te dizer uma coisa, você pode acreditar ou não, mas eu estou fazendo isso porque eu amo as pessoas. Caso contrário, eu estaria na cadeira de balanço com meus netos. Resista ao diabo em seu início. Não acho que Jesus ficou no jardim pensando: vou esperar para ver o quão ruim isso vai ficar. Bem, não sinto muita vontade de ir contra o diabo agora, sabe? Talvez ele vá embora por conta própria. E a melhor maneira de resistir à tentação é começar a orar. Ajuda-me, Deus, ajuda-me. Você é a minha força. Eu acredito que eu posso fazer o que você me pedir para fazer através de Cristo que me fortalece. Vá para Romanos 8,13. Porque se você vive de acordo com os ditames da carne, você certamente morrerá. Mas através do poder do Espírito Santo, se você, através do poder do Espírito Santo, você estiver habitualmente matando, tornando extinto, amortecendo as más ações provocadas pelo corpo, você realmente e genuinamente viverá eternamente, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você não consegue por si só. Todos os dias, quando eu me exercito, eu digo: Deus, ajuda-me. A cada dia, porque eu não sou estúpida. Eu sei que se eu não pedir a Deus para me ajudar e eu começar a pensar bem, glória a Deus. Isso é moleza? Muito em breve eu vou levantar em alguma manhã e apenas pensar: e não há nenhuma maneira de eu fazer isso hoje, eu simplesmente não consigo. Então o tempo todo eu oro: Deus, ajuda-me. Não importa quão bom você pensa que é alguma coisa, sempre ore a Deus para ajudá-lo. Você me ouviu? Não importa quão bom você pensa que seja alguma coisa, sempre ore a Deus para ajudar você, porque a única razão de você ser bom no que faz, para começar, é porque Deus te ajudou, não esqueça disso.
E sabe, você realmente acha que eu iria chegar até aqui e tentar pregar sem pedir a Deus? Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Se você ouvisse minhas orações antes de eu chegar aqui, você poderia pensar, eu acho que eu não quero ouvi-la porque ela soa como se não soubesse nada. Então eu chego até aqui, eu abro a minha boca e às vezes é como uma explosão, como foi hoje. É tipo... BUM! Amém? E é melhor você voltar à noite para ver o que acontece, porque eu nunca sei até chegarmos aqui. David disse esta manhã, você pode confirmar com ele, ele disse, eu estou ansioso para ouvir a mensagem, eu disse, eu também. Não é que eu não venha com plano, eu tenho plano, mas Deus, Ele está no controle. Amém? Fome e sede de justiça. Acredite que você não tem que apenas pecar, sentir-se culpado, arrependido, passar mais 2 semanas ainda se sentindo culpado, porque agora você tem que pagar pelo que fez de errado. Então você finalmente sai de debaixo disso e... peca novamente. Há uma maneira melhor de se viver do que essa, amém? Há uma maneira mais elevada de viver. E é aí que começamos, mas não é onde devemos acabar. Nós precisamos saber sobre Deus para saber, o diabo está me tentando, eu estou resistindo a ele, eu estou morto para o pecado, eu não vou viver no pecado, o poder de Deus está dentro de mim e eu posso fazer o que eu preciso fazer através de Cristo que fortalece a mim. Vamos lá, louve a Deus. Aleluia! Tudo bem, podem levantar-se. Oh, meu Deus, sobraram muitas páginas da mensagem. Louvado seja o nosso Senhor. Coisas boas. Oh, eu amo vocês, vocês me esgotam. Você não sente um fogo santo agitando o seu interior aqui agora? Agora lembre-se do que eu disse. O tempo que levar para você basta atitude. Eu vou me livrar disso. Eu não vou viver em cativeiro, eu não vou apenas tolerar isso. Deus está do meu lado e eu vou tomar posse daquilo pelo qual Jesus Cristo morreu para dar a mim. Amém?